aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui do Fala com o Mamba. Eu sou o Mamba, estamos no canal Fala Mamba e vamos conversar com um amigo muito especial para conhecer um pouco mais sobre seu negócio. Mas antes de entrar nessa matéria, eu quero convidar a todos vocês a se inscrever no nosso canal Fala Mamba para poder curtir tanto esse programa aqui de entrevistas com empresários, quanto o nosso podcast Coisas de Careca, que tem coisas muito legais para vocês se divertir e saber um pouco mais. Então, não esqueça de nos procurar no YouTube e se inscrever no Fala Mamba. Esse programa tem alguns apoiadores, por exemplo, a Santa Rita Reveste. Olha esses painéis que a gente tem aqui atrás, a decoração é toda deles, painéis muito bem feitos, com uma qualidade incrível para seu negócio, para seu escritório, para sua casa. Painéis ripados, ondulados, revestimentos em geral com Santa Rita Reveste. E também contamos com a confiança e o apoio da Marketing Coruja, uma agência de comunicação de marketing 360 graus que vai te ajudar em tudo aquilo que a tua marca precisa. Precisa de site, precisa de logotipo, precisa atualizar algum dado, precisa de gestão de redes sociais. A Marketing Coruja está para te auxiliar. E a gente está aqui no estúdio da Mamba Produtora Audiovisual, uma empresa focada na produção de vídeos corporativos e empresariais, treinamentos institucionais, depoimentos, tudo isso que tem a ver com sua marca em questão de vídeo é com a Mamba Produtora Audiovisual. E a gente está no estúdio da Mamba, onde pode você gravar conteúdo de videoaulas, entrevistas como essa aqui, podcast e tudo mais. Então você já sabe, precisa de vídeo, precisa de estúdio, é com a Mamba Produtora Audiovisual. E agora sim, no Fala com o Mamba, está com a gente o Rogério Lima Rodrigues. Muito obrigado por estar aqui. Prazer, um prazer recebê-lo. Opa, satisfação imensa pelo convite. Obrigado pelo convite, Mamba. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Você representa a Genux Consult. Isso, Genux. A gente vai falar um pouquinho dessa marca, dessa empresa. Mas antes eu quero saber, e o pessoal quer saber, quem é o Rogério? O que você faz? Fora de jogar bola, que a gente sabe que tenta, final de semana, jogar bola. Muito bom, muito bom. Mas o que você faz da vida? Bom, profissionalmente, né, eu trabalho na Genux Consult, que é uma consultoria de Business Analytics, né? Eu atuo basicamente, eu gosto bastante de estudar, né? Então, assim, eu migrei para essa área de Business Analytics a partir com o tempo, né, de trabalho, com o tempo de experiência profissional. Então, o Rogério basicamente é um cara assim, um cara que gosta de estudar, gosta de bater aquele futebol no final de semana, né, que a gente se conhece de lá, joga aquele futebolzinho de final de semana. Basicamente, eu sou um cara caseiro, não saio de casa, eu saio de casa a não ser para sair com a família, ir um cinema ou ir almoçar, por exemplo, de forma bem simples. É isso. É isso, beleza. Você mora na cidade de Salto há pouco tempo, né? Onde você começou? Qual é um pouquinho da sua história? Olha, para falar a verdade, eu não moro há pouco tempo em Salto. Eu durmo há pouco tempo em Salto, de forma bem simples, porque assim, para falar a verdade, eu cheguei em Salto há 20 anos atrás, 22 anos atrás. Eu conheci a minha esposa, eu casei, eu vim para cá. E eu sempre fui de São Paulo, para falar a verdade. Então, assim, eu ficava durante a semana lá ou viajava todos os dias para São Paulo. Nos últimos 2 anos, eu acabei me estabelecendo em São Paulo, fiquei em São Paulo durante 2 anos, a trabalho também, numa empresa que eu estava lá. E de janeiro para cá, a gente decidiu, né, voltar para Salto, e um dos pontos que a gente tem estabelecido aqui é justamente trazer a Genux Consult para a região. Para Salto e região. Então a gente tem procurado estabelecer, expandir os nossos clientes por aqui, Salto, Itu, Indaiatuba, Sorocaba, Campinas, aonde tiver aqui do interior, Salto e região, a gente está tentando estabelecer a Genux para cá. E quais são os seus interesses, seus hobbies? Cara, meus hobbies é futebol, eu gosto muito de futebol, inclusive a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho sobre a rodada de ontem, sobre a seleção feminina, o futebol feminino em si, né, que tem crescido bastante. Eu gosto de soltar, por incrível que pareça, eu gosto de soltar pipa. Coisa que agora a gente não vê muito, né? Não vê muito, mas assim, eu e o meu filho, eu tenho um filho de 21 anos já, 22 anos, e ele começou a frequentar agora a gente lá o futebol de final de semana, né? Porque ele também não... Ele joga, mas não é aquela paixão como eu tenho pelo futebol. Mas uma das coisas que
ele não esquece é soltar pipa, porque era uma das atividades que a gente fazia muito quando ele era pequenininho. Então, com 5 anos de idade, ele pegava a pipinha ali, soltava. E até hoje, esse final de semana mesmo, ele teve um festival de pipa aqui no Santa Cruz. Ele falou, pai, vamos lá e tal. Não, acabou não dando para eu ir, mas sempre que dá a oportunidade, eu tô lá junto com ele, a gente solta a pipa. Muito legal. É muito bom isso aí, porque compartilha com a família coisas que estão se perdendo, mas a gente não pode deixar, né? E assim, eu concordo com você que é coisa que está se perdendo, mas na minha relação com ele, por exemplo, o que é marcante é isso, é o soltar pipa. Isso aí não vai esquecer nunca. Nunca vai esquecer, nunca vai esquecer. Muito bom, muito legal. Vamos falar de negócios agora? Opa, perfeito. Explica um pouquinho mais o que é isso de Business Analytics. Bom, Business Analytics hoje é uma palavra que está um pouco na moda, né? O Business Intelligence está bem na moda, mas eu costumo resumir que é a gente pegar todos os dados que você tem dentro da sua empresa e transformar em informação relevante para o seu negócio. De forma bem simples é isso. Então, a gente pega aqueles dados, tenta identificar algum tipo de padrão e a gente entrega uma informação estratégica para o seu negócio. Quantos clientes você vendeu, quantos clientes você pretende vender, qual foi o total do seu faturamento, qual seria o total do seu faturamento se a gente identificasse um padrão dentro dos seus produtos, fazer uma venda casada ou juntar o produto A com o produto B, por exemplo, o quanto a gente conseguiria extrair de informação para você conseguir prever o seu faturamento. De forma bem simples é isso. Isso aí, para funcionar adequadamente, precisa também de um complemento com a área de marketing, com a área financeira da empresa. Como que vincula toda essa questão dentro da empresa? Esse é um dos pontos que as pessoas também costumam confundir. Normalmente, quando a gente fala de Business Analytics, Business Intelligence, hoje a gente está falando de Big Data, está falando de todas essas palavras de jargão da moda, as pessoas falam, não, mas isso aí é de TI, isso aí é coisa de nerd, eu não vou entender. Eu costumo dizer, Mamba, que na verdade o Business Analytics ele começa na área de negócio. O que eu quero dizer com isso? A gente começa na onde a dor aperta, onde o calo aperta do empresário, das empresas em geral. No financeiro, na contabilidade, no recursos humanos, aonde a pessoa carece de informação, carece de dado para poder tomar decisões estratégicas para o seu negócio. Então pensa lá no CEO, pensa lá no head de negócio, ele precisa saber como é que está a área de marketing dele, se as campanhas deles estão dando resultado. Ele precisa saber, no RH, por exemplo, quantos colaboradores estão saindo, qual que é o turnover daquela área, ou quanto que eu gastei de folha de pagamento, qual que é o real versus orçado. E o TI, para falar a verdade, ele é uma área, nesse caso, ele é uma área de suporte. Porque uma ferramenta, vira uma ferramenta. Né? Ele vai virar uma ferramenta, daí ele vai prover o banco de dados, ele vai promover um BI, um Power BI, um SQL, ele vai dar a ferramenta para que você consiga chegar na análise. E para chegar na análise, quem conhece do negócio é o cara que está no RH, é o cara que está no financeiro, é o cara que está na contabilidade, é ele que vai dar a regra de negócio para o cara do TI ir lá e programar. Muita coisa mudou no sentido de que antes tinha profissionais que podiam fazer de tudo, né? Hoje não, né? Hoje precisa dessa parceria, porque se não tem parceria, se não tem complemento, se você não aproveita o conhecimento do outro, não vai dar certo. Eu, particularmente, eu sempre acreditei nesse modelo em que a gente, ninguém faz nada sozinho. Hoje a gente está aqui conversando, batendo um papo, trocando informação. A gente tem o pessoal dos bastidores aqui que estão ajudando a gente com a parte de fazer a gravação, fazer a iluminação. Então, eu sempre acreditei nesse modelo. E dentro das empresas não deixa de ser a mesma coisa. Porque a gente precisa do apoio de TI para promover a ferramenta, prover a arquitetura. A gente precisa do cara da área de negócio que vem e dá a regra de negócio para a gente conseguir chegar naquela análise. E para alguns outros casos, como por exemplo, aqui na Genux Consult a gente tem uma área específica só de Data Science, por exemplo. Então a gente tem um estudante de estatística, a gente tem um mestrando em economia, em econometria, aonde ele fica pegando só dados e indicadores econômicos, aonde ele pega lá preço do combustível, variação do câmbio, por exemplo. E assim, eu não consigo fazer a análise que o Johan e o Samuel, por exemplo, fazem nessa parte estatística.
A minha parte é mais o BI. Então, assim, eu pego o dado que ele me deu, tratado, e ele fala, Rogério, a previsão do câmbio vai ser essa. Então, a gente pega aquela métrica e imputa dentro do BI. Então, sem essa parceria de várias áreas, a gente não funcionaria, a gente não chegaria a lugar nenhum. Quais são os tipos de clientes que a Genux procura? E essa pergunta é muito importante porque o pessoal que está nos assistindo, eu espero que ele pegue a agenda, né? Procure os contatos do perfil daquelas empresas, tipos de profissionais que o Rogério vai falar agora. Quais são os clientes que a Genux consegue atender, procura atender e quer atender? Perfeito. Ó, a gente tem atendido médias e grandes empresas, tá? Todas elas que têm a sua infraestrutura mínima de informação, seja um sistema, um ERP, seja algum tipo de necessidade para fazer um aplicativo, para fazer um desenvolvimento web, tá? A gente tem atendido média e grande empresa, tá? E a gente tem começado a entrar em outros mercados também. A gente tem procurado atender as pequenas empresas, porque a gente percebe uma carência das pequenas empresas. Claro, tem uma questão de econômica também, né? Porque financeira, que para fazer um investimento e as prioridades que as empresas têm, né? Exato. Então, assim, quando a gente pega a pequena empresa hoje, ela não tem esse grande investimento para fazer num profissional de TI. Só que ele tem o seu sistema lá, um Conta Azul, um Bling, por exemplo, que é um RP de gestão. E precisa desse tipo de análise. Só que daí a gente fala assim, pô, mas a questão é preço. Porque quando a gente fala de Business Analytics hoje, já melhorou bastante, a gente tem chegado em preços assim que atende a necessidade do mercado, só que para aquela empresa que é pequena ainda é um investimento que ele prefere fazer no core do que investir numa análise, por exemplo. Então a gente está recém saindo do forno, a gente tem uma plataforma onde a gente vai conseguir atender esse pequeno negócio público, né? E aliás, essa plataforma ela tem 3 vertentes. Essa dos BIs padronizados, né? Então eu vou plugar lá dentro de um Bling, vou plugar dentro de um Conta Azul, por exemplo, e vou extrair as principais informações do negócio dele. Quantidade de venda, volume, lucro médio, quantidade de clientes, quantidade de SKUs e assim sucessivamente, tá? A gente tem um BI corporativo também, que daí já é para grandes empresas, onde eu pego tudo que você tem de dado lá, tudo que você tem de BI, e eu coloco dentro dessa plataforma e o cara vai pegar uma mensalidade. E pensa só, se eu pego várias empresas e junto dentro de um pool, o custo, por exemplo, de um Power BI Embed, que é algo que é alto hoje, por exemplo, para uma empresa só fazer como investimento, a gente paga para a Genux Consult, a Genux Consult vai lá, faz a análise para ele, disponibiliza para ele, ele consegue distribuir para todas as pessoas que precisam visualizar aquele relatório. E o custo fica um pouco menor. Pode ser compartilhado. É um custo compartilhado, de forma bem simples é isso. Não, e aí fica legal porque são benefícios para vários a partir de um trabalho, né? Não adianta procurar oferecer o mesmo serviço para todos, sendo que é a mesma coisa no final, né? Para você é importante atender um cliente e se pode ajudar vários, tá ótimo, né? Exato. E daí uma terceira vertente desse produto que a gente tá para lançar agora, aliás, ele já está funcionando, a gente já tem oferecido para algumas empresas. A terceira vertente dele é onde a gente pega os indicadores econômicos, variação de preço do combustível, variação do câmbio, por exemplo, e a gente disponibiliza ali de acordo com o seu tipo de negócio. Então, assim, se você é uma empresa de transporte, por exemplo, saber quanto que vai ser a variação do combustível, por exemplo, daqui a 2, 3 meses é algo que é bacana, claro, assim, entendeu? Claro, você quer planejar, né? Daí você planeja o seu negócio. Então, é algo que eu acho como bem diferente do mercado, a gente ainda não observou isso por aí. Tem alguma empresa ou outra que já atende alguma das vertentes, mas a gente tem procurado se diferenciar justamente para atingir o maior número de clientes. Muito legal. Agora você falou dos tipos de clientes que você atende e a gente estava conversando antes das parcerias. Quais são os perfis de empresas parceiras para você no sentido de gerar oportunidades reais de negócio para você? Eu sou uma produtora audiovisual, talvez não preciso te contratar, mas talvez eu possa te ajudar. Ou eu sou um advogado, ou... Quais são os tipos de profissionais que podem ser bons parceiros no seu negócio? Legal. Hoje eu tenho basicamente 2 tipos de parceiro. O primeiro deles é um decisor, um gerente, um diretor que está dentro de uma empresa, tá? E, por exemplo, a gente pega aqui perto da gente uma loja 100, por exemplo.
algum tomador de decisão lá dentro que precisa de algum tipo de análise, esse é o parceiro ideal para mim. Um gerente de marketing, um gerente financeiro, um diretor de marketing, um diretor financeiro, um diretor do RH, um gerente do RH. É o parceiro ideal. Por quê? Porque normalmente ele tem uma dor, ele tem uma necessidade. Ele precisa tomar algum tipo de decisão com base em alguma análise. Então, ele, conhecendo a Genux Consult, ele pode apresentar lá para o time dele de negócio, para o time dele de projetos. Olha, eu tenho uma consultoria aqui que pode ajudar a gente a construir as análises que eu preciso, tá? Ou eu falo em análise, mas assim, gente, daí uma das coisas que eu não falei também, eu vou aproveitar, vou abrir um parênteses aqui para a gente falar. A Genux Consult, ela não só faz business analytics, tá? Então a gente também tem desenvolvimento web e desenvolvimento de aplicativo Android. Então, então a gente tem essa parte de desenvolvimento de sistemas também, tá? E claro, daí, mais uma vez, eu só estou dando um pouco de foco no Business Analytics porque é uma das vertentes em que eu sou o head de soluções lá de Business Analytics e eu estou querendo expandir essa parte aqui para essa região, tá? Então, se eu tenho um parceiro que é tomador de decisão ou influenciador de decisão dentro das empresas, daí seja ela pequena, média ou grande empresa, para mim é muito interessante, tá? E um segundo tipo de parceiro, que daí é onde eu estou abrindo esse espaço aqui na região também, é escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade é um grande parceiro para mim. Por quê? Porque hoje a contabilidade atual mudou bastante também. Hoje os caras estão trabalhando muito com um grande volume de dados, eles têm aqueles arquivinhos XML e a gente consegue trazer inteligência para o negócio deles. E um escritório de contabilidade tem muitos clientes. Que precisam dessa automação em muitos casos, né? Que precisam dessa automação. Então o que eu faço? Eu faço ofereço a minha parceria para eles, a gente desenvolve soluções juntos para ele poder vender para esse cliente. E a gente pode estabelecer, e claro, a parceria é variada, né? Existem formas de fazer. Claro que sim. Um serviço agregado ou de repente uma indicação é muito bacana, tá? E todo esse tipo de modelo de negócio que presta algum tipo de assessoria. Então, contabilidade, empresas de assessoria, empresas como, por exemplo, conglomerados aqui na região, eu tenho observado isso também, consultórios de odontologia, porque a pessoa deve ter lá o seu Google Analytics, que ela faz a sua parte do Google Ads, por exemplo, a gente consegue oferecer análises para eles para saber se a campanha dele está dando resultado, quantos clientes vieram ali daquela campanha que ele fez, e assim sucessivamente. Se ele está fazendo o investimento certo também, né? Porque eu estava conversando com um cliente ontem e ele falava assim, nossa, eu estou brigando com a questão de divulgação da minha marca, eu contrato profissionais de tráfego pago, mas não traz resultado. Porque talvez ele está aqui, né? E ele precisa ver aqui embaixo o que está acontecendo. E aí é onde vocês entram, né? Perfeito. Então, assim, a gente consegue plugar lá uma análise dentro lá do Google Analytics dele e conseguir trazer algum tipo de análise, trazer algum tipo de insight para saber se a campanha dele está dando resultado ou não. Ah, muito legal. Eu fiz essa pergunta antes de começar aqui o programa e eu vou fazer de novo. O que vocês não fazem que o público confunde? Olha, o que a gente não faz, tá? Geralmente, quando a gente fala em Business Analyst, Business Intelligence, fala em planilha de Excel, fala em desenvolvimento de sistema, o cara do TI, né? Normalmente o cara fala assim, Rogério, eu tô com um probleminha aqui na minha planilha, você não me ajuda? A gente ajuda, tá? Mas não é o foco do nosso negócio. O foco do nosso negócio é desenvolver análise, desenvolver soluções para os nossos clientes. De forma bem simples, é isso. E é que eu acho que o TI tem muito esse estigma, né? Sim. É só um probleminha, bem rapidinho e tal. A gente ajuda. E uma outra coisa também que a gente percebe que acontece bastante a gente não é agência de emprego, tá? Ok. Por quê? É interessante porque, por incrível que pareça, Mamba, acontece bastante. A gente faz também campanha no Google Analytics, enfim, e geralmente as pessoas estão procurando um profissional em específico, né? Tá procurando um digitador, tá procurando um profissional de TI lá, de infraestrutura mesmo, de hardware, né? Que chega, instala, arruma a internet. Você arruma a minha internet? Isso a gente não faz também. E claro, se ele estiver precisando de terceirização de mão de obra de TI, daí a gente vai buscar um profissional de acordo com a necessidade dele, tá? E o que é interessante, que é importante a gente deixar claro, só que ele não está contratando um profissional,
Ele está contratando a Genux. A Genux que vai ajudar a solucionar esse problema através de uma ferramenta interna de vocês. Perfeito. Então, assim, a gente tem um especialista em Business Analytics, no caso sou eu. A gente tem um head de soluções tecnológicas, que é o Eliezer, que é um outro profissional, que é o nosso head de soluções. E a gente tem profissionais espalhados pelo Brasil inteiro. A gente tem um cara muito bom em Fortaleza, né, que começou atuando com a gente também na parte de BI e agora já está evoluindo, já está indo para outras ferramentas. A gente tem esse departamento de Data Science que eu falei para você, que a gente tem o Samuel, inclusive é meu filho, que ele estuda estatística na Unicamp. Então ele está desenvolvendo algumas análises também. E o Johan também, que ele fica no Rio de Janeiro, que é esse mestrando em economia, em econometria, né? Que ele está focado justamente nessa parte de análise. É um conjunto de especialidades que vão ajudar, não a ajudar com uma planilha. Eles vão trabalhar lá embaixo para tirar os dados. Perfeito, é isso. E gerar uma consultoria que permita atingir outros objetivos, né? Perfeito. Nossa, entendi. É muito legal. E fora isso, a gente tem os programadores também. A gente tem um menino que está com a gente, que é programador, que fica em São Paulo. A gente tem uma programadora que fica no Mato Grosso. Então, assim, é isso. E a gente pensar nessa distribuição de pessoas há uns 10 anos atrás era impossível. Era né? impossível. Hoje, você conseguir trabalhar aqui, atender lá, é muito legal, né? É outro ponto que é interessante. A gente atende o Brasil inteiro. Então, a gente tem clientes no Rio de Janeiro, a gente tem clientes em São Paulo, a gente tem clientes no Nordeste, tem clientes em Minas e assim sucessivamente. Fora do Brasil ainda não chegaram. Ainda não, mas a gente está trabalhando para isso, viu? Muito bom, é muito bom. Viu? Inclusive, a gente está estruturando mesmo a parte de contrato social, essas coisas, para a gente conseguir começar a pegar projetos lá fora. Muito legal. Rogério, o que te deixa orgulhoso? Olha, em primeiro lugar, o que me traz grande satisfação hoje é a minha família, porque assim, dentro do meu contexto, de onde que eu venho de origem humilde, viu? O Mambel era de Osasco, em São Paulo, estudei, e claro, sempre teve essa parte que eu gostei de estudar bastante, né? Quando eu vim para Salto, eu só namorava, minha esposa acabou ficando grávida do meu filho, isso há 22 anos atrás, e para mim foi uma luta muito grande, porque eu era novo, muito jovem, fui pai muito jovem, então eu viajava para São Paulo porque eu trabalhava lá, minha esposa ficava aqui, que foi uma luta danada também. Então. E hoje eu vejo que para mim isso foi um aprendizado muito grande. Eu cresci muito, tá? Tive o apoio da minha família, da minha esposa. Meu filho hoje, né? Você viu lá no sábado no futebol, né? Tem os arranca-rabo, mas é normal de família. E eu tenho muito orgulho do que a gente se tornou, o resultado que isso deu, tá? E também o profissional que eu me tornei. Eu comecei eu sempre gostei muito de estudar, então assim, eu sou formado em administração e tem alguns cursos, a minha área inicial era recursos humanos. Okay. E eu comecei a estudar dentro dessa parte de People Analytics, que é a análise que a gente faz para a área de recursos humanos. E de lá para cá eu já estudei matemática, estatística, fiz pós-graduação em ciência de dados, fiz algumas matérias como aluno especial num mestrado na Unicamp em pesquisa operacional. Legal. E isso me trouxe bastante bagagem de conhecimento acadêmico, e agora eu estou buscando aplicar isso no mercado. Muito legal, Rogério. Tem um momento aqui no Fala com Mamba que não é criado por mim, é criado pelo Luiz. O Luiz? O Luiz escreveu umas perguntas aqui muito bom, que todo mundo tem que responder. Então você não vai fugir. Vamos pegar o Luiz de jeito depois. Pega aí uma. Qualquer uma? Qualquer uma. Vou melhor se fosse a mais difícil. Opa, pronto. Aí, daqui pra mim. Não, eu não posso ver? Não, você só vai responder. Legal. Vamos ver o que eu tenho aqui. Não vale falar de futebol aqui. Legal. Porque você vai falar quando ele não toca pra mim, não. O que as pessoas fazem que deixa você muito irritado? O que as pessoas... Que você não aguenta. Eu falei, não vale falar, não toca a bola pra mim, não. O que as pessoas fazem que deixa você, que tira você do sério? Ai, cara. Essa é difícil, viu? O que as pessoas fazem que tira eu do sério?
No geral, eu sou uma pessoa fácil de lidar, viu, Mamba? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de resolver os problemas na hora, para isso não se arrastar e se prolongar. Você vê mesmo lá no futebol, né? E dentro de campo isso é normal, a gente briga, discute, mas assim, acabou ali, saiu dali, eu já falo, cara, vem aqui, não é bem isso, desculpa, sabe? Pra gente não prolongar aquilo e aquilo não virar um problema depois, tá? Só que o que me irrita profundamente é justamente esse ponto. Hoje a gente está vivendo, infelizmente, né, num ambiente onde tem muito radicalismo, né? Okay. E quando a gente vai para essa parte do radicalismo, de não conseguir conversar, vamos baixar, vamos respirar, vamos escutar o que o outro tem para dizer, isso acaba me incomodando um pouco. Mas daí eu também, com esse jeito, eu acabo respirando e falo assim, tá, vamos respeitar o momento dele, na hora em que ele estiver aberto para escutar e para ouvir, a gente procura sempre conversar numa boa. E principalmente a gente que está no dia a dia, que lida com diversos tipos de clientes. A gente né? lida com pessoas e aí dificulta, né? Dificulta. Então, a gente tem que ter muita resiliência e a gente vai aprendendo também, viu, Mamba? Vai aprendendo a como que conversa, Então, como é que... Meu pai sempre falava para mim, né? Uma coisa que eu lembro e trato de trazer sempre para ter uma briga precisa de 2 idiotas. Muito bom. Precisa de 2. Seu pai é um sábio. Porque se um começa, o outro responde, aí a briga vai longe. Mas se um para, respira, até vai embora e volta depois, Isso. talvez melhore a questão. Mas é legal, legal isso aí. Então eu procuro agir sempre dessa forma, sabe? Eu gosto de resolver e conversar sempre na hora. Se a pessoa não está preparada para aquele momento, vamos respirar, vamos esperar o momento certo para poder conversar. Legal, gente, o Rogério está aqui da Genux, vocês espero que tenham anotado aí que tipo de clientes ele busca, que tipo de parceiros ele busca, e agora eu vou pedir para você falar para eles onde a gente encontra a Genux Consultoria. Hoje o caminho mais fácil de encontrar a Genux é www.genuxconsult.com.br. Lá tem todas as nossas informações, mídias sociais, canal no YouTube, a gente tem lá algum material que a gente manda para o YouTube, a gente tem um blog, tem os nossos contatos de telefone, tem contato do WhatsApp, entra no site www.genuxconsult.com.br e vocês vão ter acesso a todos os dados. Muito obrigado, Rogério, por estar aqui. Obrigado a todos vocês por nos acompanhar em mais um Fala com o Mamba. Nosso encontro de aqui ao próximo programa, se Deus assim quiser. Tchau, tchau. Até a próxima.